Fala, Timoneiros, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comportamentos e como alterar os comportamentos que hoje a gente tem. Para isso eu fiz uma pesquisa rápida e pesquisei inclusive o que é um comportamento. Pesquisei no Google mesmo o que é comportamento e olha o que encontrei. Comportamento é um procedimento de alguém face a estímulos sociais ou a sentimentos e necessidades íntimas ou a combinação de ambos. E eu grifei aqui estímulos sociais, para pesquisar também o que especificamente é, de acordo com o Google, estímulos sociais. E encontrei. Estímulos sociais são definidos como uma modificação de alguma parte do ambiente que é percebida por um indivíduo através da excitação dos nossos receptores, os nossos sentidos. Os estímulos são considerados como as causas diretas de comportamentos. Repito, olha o que está escrito. Os estímulos são considerados como as causas diretas de comportamento. E dessa parte em específica, causas diretas, eu tenho que discordar. Eu sou obrigado a discordar. Por quê? Você sabe que eu também trabalho como um terapeuta. E eu tenho dois pontos diferentes e importantes. Tenho a minha vivência clínica em atendimentos clínicos mesmo, e temos também algumas ciências e vertentes terapêuticas diferentes que nos permitem enxergar esse mesmo tema, comportamentos, de outros ângulos, trazendo assim outros conceitos do que seria e como se desenvolve um comportamento. Quais são essas vertentes? Hipnose, renascimento integrativo, constelação familiar, programação linguística e neurociência. Dessa forma, eu quero que você também duvide de mim. Então vá lá, pesquise e também tire suas próprias conclusões. Existem algumas divisões que fazem parte do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano e o cérebro também límbico, e também tem o neocórtex, que é a parte intelectual do nosso cérebro racional. O cérebro reptiliano ele é responsável pela nossa autopreservação. Então ele está o tempo todo nos protegendo. Ele é aquele que desenvolve funções cujas quais nem precisamos estar conscientes para estar executando, como por exemplo o seu coração que está batendo, o seu pulmão que está aí funcionando, inclusive muito bem. Então você não precisa estar consciente para que ele se desenvolva sozinho, que ele tem esse mecanismo de funcionamento e funcionalidade sozinho. Já o cérebro límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Ele é aquele que, através das experiências que vivemos, das nossas vivências, ele captura o que tem de aprendizado, inclusive emocional, e adota aquilo como sendo um significado, uma programação. Ele é responsável pelas nossas emoções. Então, ódio, raiva, alegria, medo, tristeza, o que você tem de sentimento, você tem porque o seu cérebro límbico funciona perfeitamente bem. Um ponto em comum que a gente vai encontrar em todas essas vertentes terapêuticas é que todas dizem que até os 7, 8 a 9 anos existe um processo em nós que nos permite estar aberto ao novo. Ou seja, o que Jordan Campos denominou de moleira psíquica é um processo, é um período onde você tem de até os seus 8 anos de idade está aberto para absorver aquilo que para você será a sua programação. É um período de tempo onde você está decodificando o seu ecossistema e aprendendo a se comportar como exatamente aquele sistema, aquele meio, aquele ecossistema te oferece de comportamento, ou o completo oposto, porque você pode estar aprendendo a se comportar diante de um amor da maneira como seu pai, ou da maneira completa oposta a como seu pai se comporta, porque a partir da sua visão, da sua experiência, você acredita que não é o ideal aquilo que você assiste em casa e tende a ser o completo oposto. Então, naturalmente, os nossos comportamentos ou eles são muito parecidos com os que assistimos durante esse período do 0 aos 8 anos, ou completamente diferentes. Significaria dizer que a partir dos 8 anos eu não teria como aprender algo novo, eu não teria como decodificar alguma outra experiência e tornar um aprendizado? Claro que tem como, claro que é possível. Aqui a gente também vai falar um pouquinho sobre isso.
Só que até os 8 anos, você está mais aberto e receptível àquele tipo de informação que você está ali assistindo. Por isso que as crianças, na maioria das vezes, elas são muito perguntadoras, elas indagam muito, elas questionam, elas querem entender, elas querem saber, porque elas anseiam por aquilo que elas ainda não sabem. Só que a partir do momento que elas já têm um sinal de informação já mais estruturado, que aí sim vai até os 8 anos, como eu disse, elas começam a partir de agora a adotar tudo aquilo que ela já conhece até essa idade como sendo o seu padrão de programações. É como se quando você compra um celular, aquele celular já vem com todos aqueles aplicativos e aquele processador e aquele sistema operacional já embutido. Esse período de até os 8 anos, a criança está ainda nesse processo de encontrar qual que é o meu processador, qual que é o meu sistema, como é que eu vou guiar minha vida a partir daqui. Então, quando eu falei aqui um pouco atrás sobre o cérebro límbico, o emocional, e disse que é a partir dele que as experiências em nós vão sendo absorvidas, significa dizer também que a partir do momento onde já é possível para nós captar sensações, captar movimentos, sentir cheiros, sentir, vibrações, passar por experiências, sejam elas olfativas, sejam elas sinestésicas, sejam elas visuais, sejam elas auditivas, significa dizer que a gente já está vivendo, já está absorvendo informações. Ou seja, significa dizer também que durante a nossa vida intrauterina já é possível absorver um conteúdo emocional. Já é possível estar conectado, e isso é real. Você está conectado com a sua mãe via cordão umbilical. Então, o seu sistema nervoso ele está acoplado ao da sua mãe. Logo, durante o período de vida intrauterina, onde você estava na barriga da sua mãe, você também sentia as mesmas sensações que a sua mãe sentia. E se você sentia as mesmas sensações, você também recebia aquele mesmo impacto emocional que serve para programar você diante de situações que futuramente vão acontecer com você. Esse é um ponto de vista, essa é uma ótica que o renascimento integrativo nos permite enxergar. É um estudo terapêutico onde te mostra que a vida intrauterina também podem ser gerados traumas que precisam ser resolvidos para que o seu agora, o seu eu de agora, consiga se desenvolver bem na sua vida. Uma outra ótica e vertente diferente que nos permite entender de onde podem vir nossos comportamentos é a constelação familiar, a constelação sistêmica, porque nos faz entender que nós já nascemos com um material que não é só nosso, ou seja, herdamos características do nosso pai e características também da nossa mãe. No momento que a gente herda esse tipo de material, não somente genético, a gente também herda a parte do nosso avô e da nossa avó materna, do nosso avô e da nossa avó paterna. Significa dizer que nós não somos somente nós, e sim uma multidão de pessoas que está dentro da gente. E também temos a epigenética, que é um estudo que se baseia em como o meio, em como o ecossistema, em como os amigos, os parentes, a mídia, a família, em como o meio influencia no nosso gene, no nosso DNA, na nossa genética. Esse estudo nos permite entender que se o seu pai, se a sua mãe, por exemplo, ele desenvolveu ao longo da sua vida diabetes, significa dizer que você necessariamente poderia também desenvolver? Não. Eu tenho certeza que você já escutou algum caso onde filhos de pais que eram diabéticos, um dos filhos desenvolve, outro não. A epigenética é quem explica isso. Explica como o meio influenciou para que aquele filho determinado desenvolvesse a diabetes. E não todos os filhos teriam que desenvolver. Tudo isso quer dizer que, a partir de um gatilho, de um estímulo que está acontecendo no aqui e agora, a gente pode ativar em nós algum mecanismo que já está pronto e preparado para atuar, para ser posto em ação. Porque se até os meus 8 anos
eu desenvolvi as minhas configurações, os meus programas, que já estão prontos para serem executados, significa dizer que a partir de um clique, ou seja, um estímulo externo, a partir de um gatilho, aquele aplicativo é acionado em nós. E quando ele é acionado, daí vem um comportamento que talvez você não saiba de onde vem, como surgiu. E eu vou além. Quando existe a possibilidade de a gente ainda não ter vivido alguma experiência lá atrás que estamos vivendo agora, é por isso que, em muitos casos, as pessoas ficam paralisadas, porque elas nunca viveram algo parecido e não sabem como agir, principalmente como agir do jeito certo. Por isso, eu afirmo que você é os seus comportamentos. Você é o que você fez, o que você faz com cada experiência que você viveu, com cada vivência, com cada aprendizado que você absorveu daquilo que você viveu. Então você é uma multidão. E por que uma multidão? Porque pensa, se parte do que você é agora não vem necessariamente de você, significa dizer que em parte você é um somatório de várias pessoas que vieram antes de você. Um somatório de significados que você foi dando a partir do ecossistema e de como você foi analisando esse ecossistema, aprendendo com esse ecossistema. É por isso que, hora ou outra, você escuta alguém dizer que, poxa, você parece tanto com seu pai. Rapaz, se tu tentasse fazer ainda melhor, tu não ia conseguir se parecer tanto com tua mãe como tu se pareceu agora. Eu tenho certeza que você já escutou isso em algum momento da vida, porque em nós já existe uma neuroprogramação de percepção, de atuação diante de uma situação que está acontecendo agora na sua frente. Diante de algum estímulo que aconteça na sua frente agora, você já tem embutido no seu sistema programações que você aprendeu até os 8 anos. Diante de todo esse contexto que eu acabei de trazer para vocês, a pergunta é: como mudar? Como alterar os meus comportamentos? E eu sempre digo para cada um dos meus clientes que o objetivo da terapia é dar clareza. E por que o objetivo é dar clareza? Porque eu acabei de explicar que você você tem comportamentos hoje que nem seus são. Então, quando você dá clareza, você está entregando para a pessoa lógica, você entrega liberdade de decisão, porque a pessoa se comportava de um jeito que ela nem sabia o porquê. Então, encontrar com nitidez onde, como, em que contexto aquele aprendizado, aquele comportamento surgiu, significa dar a liberdade de escolha, dar clareza. E com uma estratégia eficaz, você consegue, a partir dessa clareza que foi encontrada, você consegue traçar um plano de ação para que você desenvolva comportamentos novos, do jeito que você quer, do jeito que você merece. Então, depois de encontrar onde, como, em que contexto, você vai perceber que foi em um momento da sua vida, em sua trajetória, talvez até de identificação com o antepassado seu. E quando eu falo antepassado, eu estou falando parentes anteriores, precedentes, que vieram antes. Você vai conseguir perceber que você estava sendo uma versão das pessoas que vieram antes de você. E nesse momento, essa clareza, essa autoliberdade soa como um autoencontro, porque você está encontrando uma parte sua que antes você nem sabia que existia. Então, agora que você sabe de onde veio, a possibilidade de criar uma estratégia para entender a sua versão anterior e agora usar essa versão anterior para criar versões suas melhores, muito melhores, é o que acontece durante a terapia. Então, busque um terapeuta. É um processo muito bonito, onde você tem certeza que o terapeuta vai conseguir te ajudar nesse processo de evolução, de autoencontro e autorrenovação. É muito bonito esse processo. E eu vou te dar uma dica agora importante para finalizar. Recentemente eu estava discutindo com a minha família, a gente estava conversando sobre o líquido pós-almoço. E nessa questão do líquido pós-almoço, é um comportamento. Eu gosto de beber um suco, de beber um refrigerante, gosto de beber algum líquido pós-almoço. É um comportamento. Se eu tenho um comportamento, significa dizer que depois que eu tenho esse comportamento, eu ganho alguma recompensa. Eu tenho alguma recompensa.
depois desse comportamento. Qual seria a recompensa que o líquido pós-almoço poderia me oferecer? Poderia me oferecer talvez uma sensação de prazer por estar tomando aquele líquido. A dica é: um comportamento só pode ser substituído por outro que te ofereça a mesma recompensa. Ou seja, em vez do líquido, será que você teria a mesma recompensa se chupasse uma fruta? Se sim, ótimo. Você vai conseguir com muito mais facilidade trocar de comportamento, melhorar, mudar, alterar os comportamentos e assim alterar os resultados. Um comportamento só pode ser substituído por outro que te ofereça a mesma recompensa. Nosso vídeo vai ficando por aqui, timoneiros. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dê um like positivo esse vídeo. É um sinal que pra gente você está gostando do material e nos motiva a continuar com esse processo de gravação desses conteúdos que para nós é tão importante. Um abraço, fique com Deus.